Será que as dificuldades que está enfrentando hoje são resultados de erros que você nem percebeu ter cometido no passado? A verdade é que, muitas vezes, aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Os erros nos forçam a refletir sobre o que poderíamos ter feito diferente para evitar as consequências dolorosas. Esses erros, por mais que nos ensinem valiosas lições, deixam cicatrizes profundas em nossas vidas. São marcas que carregamos, lembrando-nos constantemente das escolhas erradas que fizemos. Todos nós já sentimos essa dor, aquela sensação de arrependimento que parece nunca desaparecer, mas não precisamos aprender apenas com nossos próprios erros. Podemos evitar muita dor e sofrimento aprendendo com os erros dos outros. Neste vídeo, vamos olhar para a história de Sansão e os 5 erros que o levaram à ruína. Vamos descobrir como podemos aplicar essas lições em nossas vidas para evitar as mesmas armadilhas. Augusto Cury disse certa vez: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar os 5 erros que Sansão cometeu durante sua vida. Foram 5 atitudes erradas que ele tomou e que mudaram completamente o destino que o Senhor havia traçado para ele, o juiz mais poderoso e mais forte da história de Israel. Sansão nasceu para ser livre, mas morreu como escravo. Ele foi vencido pelo mal porque não se atentou a tudo que o Senhor havia ordenado. Sansão tinha tudo para andar na graça do Senhor, mas preferiu se aventurar à beira do abismo e não percebeu quando o pecado bateu à sua porta e dominou seu coração. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia conta que Israel fez coisas que o Senhor reprovava, e por isso a nação foi castigada e se tornou escrava dos filisteus por 40 anos. O Senhor se compadeceu daquele povo e enviou alguém para libertá-lo do cativeiro, fazendo com que uma mulher estéril engravidasse e desse à luz um menino chamado Sansão. Está escrito: certo homem chamado Manoá tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um menino. Tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão veio ao mundo já sabendo qual era a sua missão: ser o libertador do povo de Deus. Sansão nasceu sob uma promessa de Deus, e por isso era o mais forte e inteligente de sua aldeia. Isso despertava a inveja de muitos que articulavam projetos para destruí-lo. No entanto, o único que conseguiu destruir Sansão foi ele mesmo. Sansão era livre para realizar o que quisesse, mas havia uma ordem de Deus para que ele seguisse rigorosamente. Ele nunca deveria contar o segredo que Deus lhe confiou, que era jamais cortar seu cabelo. Essa era uma aliança de comunhão e obediência entre Deus e o homem. Continuando a leitura do livro de Juízes, vemos que Sansão foi um homem incrível. Ele venceu inúmeras batalhas, matou leões, fez tochas com mais de 300 raposas, destruiu plantações de seus inimigos e derrubou um exército inteiro apenas com uma queixada de jumento como arma. Ele julgou toda uma nação e se tornou o homem mais poderoso do mundo, mas acabou sendo derrotado e humilhado por uma paixão: Dalila, uma mulher que não servia ao Deus de Israel. Sabendo que Sansão estava apaixonado, os filisteus ofereceram muito dinheiro a Dalila para que ela descobrisse o segredo da força dele. E ela conseguiu. Quer saber qual a fonte da minha força? Só se não for me contar outra mentira. Se for assim, eu prefiro que nem me conte. Dalila, dessa vez não é brincadeira. Eu quero muito abrir meu coração pra você. Eu pensei muito nisso e eu acho que você merece saber. E essa é definitivamente a maior prova de amor que eu já dei a uma moça. Naquela noite... Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo.
os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Depois de fazer Sansão dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Assim, ele começou a subjugá-lo e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Essa história nos mostra que, enquanto estamos debaixo da direção de Deus, podemos realizar grandes coisas e somos muito usados pelo Senhor. Mas, se nos afastarmos dele, acabamos sendo vencidos pelo mal. As primeiras coisas que acontecem na vida daqueles que não obedecem a Deus são a fraqueza da alma e a perda da visão. Para que isso não aconteça com você, veja os 5 erros que levaram Sansão à ruína e aprenda com eles para que não aconteça da mesma forma na sua vida. Sansão achava que, por ser um escolhido de Deus, estaria livre das armadilhas do pecado. Ele se achava no direito de ignorar as ordens do Senhor e quis traçar seu próprio destino. Se deitava com prostitutas e se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que sua família, desrespeitando a lei judaica. Ele acreditava que não precisava do Senhor para liderar o povo hebreu, tornando-se autossuficiente. Precisamos ser sábios e cautelosos, reconhecendo que se somos alguma coisa hoje, se ocupamos algum cargo importante ou ministério, ou se conseguimos algo de bom em nossa vida, tudo isso só aconteceu graças à misericórdia do Senhor. Vamos ver o que o rei Salomão disse em Provérbios 26. Se você conhece alguém que se julga sábio, há mais esperança para o insensato do que para ele. Esse é o ponto fundamental na vida de qualquer um que foi escolhido por Deus para uma missão importante. A diferença entre Jesus e Sansão, além do fato de um ser homem e o outro ser a encarnação humana do próprio Deus, foi a obediência. Cristo foi obediente à palavra do Senhor durante toda a sua vida, enquanto Sansão desobedeceu à ordem do pai e entregou seu segredo a Dalila, que o traiu. A vitória que o Senhor tem reservada para nós depende da nossa obediência. Isso é tudo o que o Senhor espera de nós. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios: Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Sansão sentia prazer na adrenalina que o pecado lhe produzia, e por mais que soubesse que estava errado, gostava de pecar, principalmente de pecados sexuais. Se deitava com prostitutas e se envolvia com mulheres que adoravam outros deuses para satisfazer a sua carne. Ele foi irresponsável e não mediu as consequências de seus atos, acabando por sofrer. Precisamos entender que não é possível agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Precisamos ser fiéis a Deus e não permitir que o pecado nos domine. Vamos ver o que Jesus disse aos seus seguidores. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Além de ser muito forte, Sansão era inteligente, mas lhe faltava sabedoria. Mesmo sabendo que era um homem diferente e com uma missão especial, brincou com o pecado e ignorou o mal diante dele, acreditando que poderia vencê-lo sozinho. Precisamos ser sábios e cautelosos, reconhecendo que a nossa força vem de Deus e que não podemos vencer o pecado sozinhos. O apóstolo Tiago nos adverte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sansão foi fisicamente forte, mas espiritualmente cego.
Ele foi dominado pelo pecado e perdeu a capacidade de discernir o bem do mal, deixando-se levar pelas paixões e pecados da carne. Acabou sendo derrotado pelos filisteus, que o cegaram e o fizeram prisioneiro. Precisamos buscar a direção de Deus em nossas vidas e manter nossos olhos espirituais abertos para não cair nas armadilhas do inimigo. Jesus disse: "Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco." A história de Sansão é um exemplo claro de que não podemos subestimar o pecado e acreditar que estamos imunes a ele. Precisamos estar sempre atentos às armadilhas do inimigo e buscar a direção de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos aprender com os erros de Sansão e nos comprometer a viver uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Espero que este vídeo tenha sido edificante para você. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.